Boa noite, e a graça e a paz do eterno Deus seja convosco. Que quem vos fala é o capelão, tenente capelão Orlando Luiz Gomes. Venho já de pronto agradecer aqui ao nosso pastor Fabrício por essa oportunidade que ele está me concedendo de trazer um esclarecimento sobre a capelania, sobre o que é ser um capelão, o trabalho de um capelão na sociedade onde ele está inserido. E nós vamos tratar hoje o conhecimento sobre a pessoa que deseja ser um capelão. Quem ele é, saber quem somos, a missão de um capelão, a visão que um capelão deve ter, os valores adquiridos de um capelão para estar tendo um instrutor na localidade, na sociedade em que ele está inserido, e também a orientação para ser um capelão voluntário. Nós vamos também estar procurando esclarecer o que é ser um capelão. O que um capelão deve fazer? O requisito de um capelão e o que é capelania. Nós vamos estar aprendendo isso na noite de hoje. E já de pronto esclarecendo aos ouvintes que para ser um capelão basta só você ter 18 anos, ser uma pessoa de maior responsável por si mesmo e ter a disposição e a vontade de estar ajudando ao próximo nas necessidades ao qual eles necessitam. Porque o serviço da capelania para um capelão é esse. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz que no capítulo 3 de 1 Timóteo, que aquele que deseja o episcopado, boas coisas ele almeja. E aquele que deseja ser um capelão, ele está desejando uma boa coisa, uma boa função, um bom trabalho, que é de estar cuidando de vidas. A capelania, ela surgiu na Segunda Guerra Mundial. No termo da capelania, ela passou a ser usada para caracterizar o trabalho de cuidado espiritual. A capelania ela foi criada com o intuito de cuidar das pessoas espiritualmente, cuidar da alma, do espírito, daqueles que necessitam, daqueles que estão sendo injustiçados. O termo remete às forças armadas do exército francês no ano de 1776, quando conta-se que um sargento chamado Martinho, ao encontrar um homem ferido e abandonado na chuva e no frio, cortou a sua capa e o cobriu num ato de amor e de cuidado. Solidariedade, dando o mesmo, cuidando do mesmo, para que não viesse morrer. Esta capa foi levada para uma igreja a fim de que servisse como lembrança do amor e o cuidado ao próximo. A Igreja Católica
e passou a ser conhecida como a Igreja da Capa. Daí a expressão capelania ou capelão. Foi na Segunda Guerra Mundial em que esse soldado, esse tenente, ele vendo um dos seus adversários ferido, ele não olhou para o ser humano soldado de outra etnia, mas sim como um ser humano, como uma pessoa que tem uma vida e que naquele momento estava precisando de ajuda. Ele poderia ter dado um tiro de misericórdia e ter acabado com aquele homem naquele instante, mas ele usou de amor, de misericórdia, rasgando a sua capa, envolvendo ela nele e levando a um local, um alojamento para ser tratado das suas feridas, ser cuidado. O próprio Jesus Cristo também, ele faz esse relato no livro de Lucas, no capítulo 10, no seu versículo 25 em diante. Ele vem relatar sobre o bom samaritano, aonde ele também encontra um homem ferido e ele envolve aquele homem numa manta, num lençol, numa capa dele também, coloca no seu cavalo, cuida das suas feridas e leva para uma hospedagem. Esse também foi um ato que Jesus Cristo usou também como de amor e de misericórdia para uma pessoa que necessitava. E ele vem relatar ao próprio Jesus Cristo que, passando ali, um sacerdote não deu atenção àquele homem, passou também um levita e não deu atenção, porque o cuidado das coisas da vida deles era maior do que cuidar de uma pessoa que estava necessitando. E é esse o sentido que nós, como capelão, aprendemos, é que as nossas necessidades da nossa vida, ela não pode exceder as necessidades daqueles que precisam, que está necessitando. A prioridade é atender aqueles que precisam e que necessitam, não a nós. E para aquele sacerdote, o que a ele importava era a sua santidade, assim também como levita, a sua necessidade de santidade, onde ele não podia tocar em uma pessoa que estivesse ferida. Da mesma forma também o Martim, ele não usou da sua da sua condição para querer exterminar ou desprezar aquele homem de outro exército que estava ferido, até mesmo pelo o exército dele. Mas ele usou de misericórdia porque para ele interessava a vida e o cuidado daqueles que precisavam. A capelania no Brasil, ela foi instituída oficialmente. Ela começou na área militar em 1858, com o nome de repartição eclesiástica através da Igreja Católica e abolido em 1899. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, o serviço foi estabelecido com o nome de Assistência Religiosa das Forças Armadas. Na mesma época, foi criada também a capelania evangélica, para assegurar a presença de capelões evangélicos nas federações da Igreja Brasileira. João Fison Sorene,
nascido em 1908, pastor por mais de 50 anos da Igreja PIB do Rio de Janeiro, se destacou na Segunda Guerra Mundial, quando serviu por quase um ano entre janeiro e se destacou em 1944 a 1945 na Itália, sendo condecorado pela sua atuação na Batalha de Monte Castelo. Ao se oferecer para recolher os corpos e dar assistência aos feridos, sendo o primeiro capelão militar protestante e vindo a falecer em 2002, aos 93 anos. A capelania ela foi instituída pela Igreja Evangélica no Brasil no ano de 1899, né, e foi ela integrada melhor com o pastor que estava na Segunda Guerra Mundial, onde ele se ofereceu para dar um destino aos corpos que estavam ali sem vida, porque na guerra os corpos ficam ao relento, ao Deus dará, e ele se compadeceu daqueles que já não estavam mais em vida para dar sequência ao sepultamento e também para cuidar daqueles que ainda podia ser cuidado, podia estar sendo tido as suas feridas saradas e ser tratado. E aí foi quando foi instituído a capelania no Brasil, em 1944 a 1945. A Igreja Evangélica abraçou. Mas antes ela já tinha sido abraçada pela Igreja Católica. Lembrando que a capelania ela não foi criada dentro do meio religioso, nem católico e nem tampouco evangélico. Ela foi criada pelos militares na Segunda Guerra Mundial, pelo militar, pela boa vontade dele de cuidar de um homem ferido, o Martim. E aí nós temos esse conhecimento de que um capelão ele não está só inserido na capelania para servir só a um grupo só. Como muitas pessoas, às vezes, tratam a capelania evangélica só para os evangélicos, só para tratar só com o evangélico. Não, a capelania ela é laica, ela está à disposição de todos. E aquele que é capelão, ele não tem que se restringir só a um grupo, ele tem que atender a todos os grupos. Há pessoas afros, há pessoas que são negro, preto, branco, amarelo, seja lá de qual for a etnia, índio, o que for, nós não temos que estar olhando para o que a pessoa é em si, mas sim que ali é uma vida, que ali tem um espírito e uma alma que foi colocado no mundo por Deus. E não temos que nos afastar deste ensinamento, que inclusive é bíblico: amais vós uns aos outros, assim como Deus nos amou. Para que serve a pessoa estar em uma capelania? Ele
tem que estar sendo representado por um órgão que ali lhe ortogou, que ali ele se formou, aonde ele tomou um curso, ele foi preparado para estar fazendo o trabalho dentro da área. A capelania ela tem várias áreas em que as pessoas podem estar trabalhando. Não é necessário só uma área específica. Muitas pessoas dizem, não, eu vou ser um capelão para estar visitando o hospital, outros para estar visitando o presídio, outros em delegacia, outros colégios, mas ela não se restringe só a isso. Um capelão, ele tem um amplo campo para trabalhar. Ele pode estar trabalhando até como ele sendo apaziguador de uma guerra, né, dentro de um meio de uma guerra, onde há uma guerra, ele pode estar ali, né, cuidando, instruindo as pessoas, que aonde ali há sofrimento, aonde há choro, aonde há percas, né, e o capelão ele está ali como um líder espiritual daquela pessoa, daquela família, daquela localidade, né, dando assistência também, né, em alimentos, naquilo que as pessoas precisam, ser um agente também da paz. Não se restringe só isso, como muitas pessoas às vezes desejam fazer o curso de capelania. E aí a gente vai entender, né, que para que eu venha ser um capelão, eu tenho que trazer comigo aquilo que Paulo escreveu a Coríntios, no capítulo 13, versículo 8, de 2 Coríntios, aonde ele diz, porque nada podemos contra a verdade, porém, a favor da verdade. Nós não podemos ser contra a verdade. Por quê? Porque a verdade ela já é verdadeira. Não tem como alguém deixar de não aceitar a verdade. Quem somos? Um capelão ele tem que saber quem ele é. Ele tem que se conhecer. O maior erro do ser humano é quando ele quer algo para si e ele não conhece, não sabe verdadeiramente quem é ele e o que ele quer. A gente vê isso todos os dias em nosso meio. Pessoas que querem ser engenheiro, mas que não têm capacidade para isso. Mas eu quero ser. Pessoas que querem ser professor, mas ele não tem uma capacidade para ensinar, mas eu quero ser porque o outro é. Para ser um capelão, a gente tem que nos conhecermos quem nós somos, se é isso mesmo que nós queremos, e se quando nós queremos, qual é o local que nós vamos estar exercendo, né, esse trabalho. Somos uma entidade federativa, né, de representação, sem destinação de raça. Não podemos destinar a quem nós vamos atender. A quem eu vou atender? Eu só vou atender a pessoas que são evangélicas. Eu só vou atender se a pessoa for bom. Eu só vou atender se ele for uma pessoa de bem. Se ele for uma pessoa que mata, que rouba, eu não vou atender. Eu não vou estar com ele, porque ele não presta. Nós não podemos estar tomando esse partido. O capelão, ele tem que ser neutro nesse sentido. Não podemos também, né, tomar partido de raça, né, sermos racistas. Não vou atender ao preto, ao branco, não vou atender ao amarelo. Não podemos também fazer distinção de sexo. Eu só vou atender se a pessoa for hétero,
Se a pessoa não for hétero, eu não vou atender, eu não quero estar me envolvendo com isso, não é de Deus, isso é do diabo. Nós não podemos entrar por esse lado. Nós temos que olhar para a vida. O capelão, ele tem que olhar sempre para o espírito e a alma, independente de quem seja a pessoa. E nem podemos, né, distinguir pessoas por causa de etnia. Né? Eu não vou, como hoje, né, nós vemos hoje dentro do meio evangélico, inclusive eu faço parte do meio evangélico, também sou pastor em uma denominação, e a gente vê que muitas pessoas discriminam a etnia de um lugar ou de outro, de um país ou de outro. Como a Venezuela é um país do diabo, Cuba é outro país do diabo, a China, e nós não podemos entrar nesse jogo, nós não podemos entrar por esse lado aí. Nós não temos tomar partido nisso. E nem procurarmos sermos também, atender só às religiões. E termos também, fora, como muitas pessoas têm, ideologia, né, política e também filosofias com o objetivo principal de regulamentar as atividades dos capelães profissional ou em todo o território nacional. Nós não podemos fazer esse tipo de escolha. Não, eu só vou querer, se a pessoa não tiver, envolvido com ideologia de gênero, eu não vou ter uma equipe de capelão porque ele não pode ser político. Nós não podemos estar dentro desse sentido, de ideologias desses tipos para que venhamos estar formando um grupo de capelania. A capelania ela é laica, ela está para atender a todos. Aquele que deseja ser um capelão, ele já tem que ir se tratando, se policiando, para que ele venha receber a todos e ter a todos como irmão, independente do que ele é. Mas capelão, ele é um bandido, ele não serve, ele não presta, ele matou, estrupou, fez isso, fez aquilo outro. Você não tem que se direcionar aos fatos que ele fez, você tem que se direcionar à vida, porque o que ele fez, ele já fez, mas ele ainda está vivo, ele pode se recuperar. Que a gente não pode estar de acordo com o que eles andam fazendo, mas não podemos execrá-lo, tirar do nosso caminho, tirar da nossa vida por causa disso. Porque se fosse assim, se Deus tivesse olhado para nós com esse olhar, não tinha enviado o seu Filho Jesus Cristo. A visão de um capelão. Que visão é essa? O capelão ele tem que ter uma visão reconhecida na sua área de jurisdição. Ele tem que ter essa visão direcionada para a área onde ele reside, onde ele mora, onde ele está. É como uma instituição atuante na fiscalização dos exercícios profissionais do capelão. Ele tem que estar sendo fiscalizado e fiscalizando, até a si mesmo aquilo que vão fazer profissionalmente. E das empresas prestadoras de serviço de formação dos capelões. Tem muitas empresas que poderiam estar contratando capelões para estar dentro dela. Inclusive a Polícia Militar era para ter muitos capelões dentro dela, porque é um líder espiritual e tem muitos soldados que estão o dia todo na rua com aquela pressão em cima dele o tempo todo, e muitos têm tirado a sua vida.
têm se exterminado, eles mesmos, por causa dessa pressão, não têm aguentado. Amém?